Bem-vindos ao Sabor da Gestão, o podcast para quem vive a cozinha profissional. Bom, imagina a seguinte cena. Uma corporação gigantesca contrata um executivo brilhante, tipo um currículo impecável, diplomas das melhores universidades do mundo, habilidades técnicas invejáveis. Aquela contratação que todo mundo comemora, né? A grande aposta do semestre. Exatamente. Só que, 6 meses depois, esse mesmo gênio técnico custou milhões em produtividade perdida. Ele, destruiu o moral da equipe e, no fim das contas, pediu demissão. Nossa. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Sim, como isso acontece? Certo, vamos desempacotar isso. Tem uma frase lendária no mundo dos negócios que dizem ser do Peter Drucker, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Clássica. Muito clássica. Na nossa análise aprofundada de hoje, a gente tem uma pilha de artigos científicos focados justamente nisso, nessa interseção entre cultura organizacional, gestão por competências e, o mais importante, resultados financeiros. O nosso foco aqui é olhar para os dados, né? Exato. A missão hoje é decodificar a matemática invisível por trás daquele executivo que falhou. A gente quer entender como elementos que parecem, puramente filosóficos se transformam em dinheiro real e vantagem competitiva. E o desafio de olhar para esses dados é fascinante, porque historicamente, o mundo corporativo sempre tratou a cultura e o comportamento humano como uma parte mais, digamos assim, fofa da gestão. Aquele adereço secundário, né? Sim, exatamente. Aquele assunto que ficava ali restrito aos corredores do Departamento de Recursos Humanos, mas o que o material de hoje faz é arrancar essa visão romântica e colocar a ciência de dados, a psicologia organizacional e as planilhas financeiras, todas na mesma mesa. Uau! E os números mostram que o comportamento é o verdadeiro motor do lucro. E para quem nos ouve agora, seja alguém que busca liderar com mais impacto ou só entender os bastidores do próprio ambiente de trabalho, este mergulho no material vai entregar um mapa muito prático. Com certeza, e sem aquele peso dos jargões acadêmicos. Isso. Então, para entender como as pessoas operam e falham dentro de uma organização, a gente precisa antes olhar para o aquário, onde essas pessoas estão nadando. E esse aquário é a cultura organizacional. Mas como é possível gerenciar algo que é basicamente invisível? Bom, a literatura acadêmica resolve esse problema visual através do modelo do iceberg. Ele foi formulado pelo Edgar Schein, que é um dos pioneiros da psicologia organizacional. E a metáfora é brilhante pela simplicidade dela. Um iceberg. Me explica como isso funciona na prática. Pensa na ponta do iceberg, aquela parte que quebra a superfície da água e que qualquer visitante consegue ver. Esses são os chamados artefatos. Tipo o escritório? Isso. A arquitetura do escritório, o código de vestimenta, o jargão que as pessoas usam, ou sabe aquelas famosas mesas de ping-pong, puffs coloridos na sala de descanso, são as manifestações físicas da empresa. Mas a mesa de ping-pong é só um sintoma, não a cultura em si, certo? Eu gosto de pensar que a cultura é como o sistema operacional de um computador rodando em segundo plano. Gostei dessa analogia, faz muito sentido. Ninguém nota que ele está ali, ditando as regras de processamento, até que um aplicativo importante, que seria a estratégia da empresa, comece a travar e dar erro. Exato. E essa analogia do sistema operacional explica o segundo nível do iceberg, que fica logo abaixo da linha d'água, que são os valores esposados. Valores esposados. Seria o discurso oficial. Exatamente. Os manuais de conduta, a missão corporativa que fica emoldurada lá na recepção. O problema é que o sistema operacional real, aquela massa gigantesca de gelo que afunda os navios, é o terceiro nível, os pressupostos básicos. Nossa, então é aí que mora o perigo. É aí. Porque são as crenças inconscientes, aquelas verdades inquestionáveis que o grupo internalizou sobre como sobreviver ali dentro. Não importa o que o manual oficial diga. Fica muito claro o perigo da hipocrisia organizacional lendo a categorização que o Patrick Lencioni faz nas nossas fontes.
Ele divide os valores em 4 tipos. Isso. Os fundamentais, os aspiracionais. Os fundamentais formam a identidade inegociável, né? Aí tem os aspiracionais, que representam o que a empresa almeja ser um dia. Os de permissão, que são tipo o bilhete de entrada, a ética básica. E os acidentais, que surgem meio sem querer. Sim, por causa da personalidade das pessoas que são contratadas. Mas aí que está o grande desastre. Acontece quando as empresas confundem valores aspiracionais com pressupostos básicos. Tipo, elas espalham pósteres gigantes com a palavra inovação na parede, mas na prática diária, a liderança pune severamente quem tenta algo novo e erra. O que é fascinante aqui é observar o mecanismo psicológico por trás dessa punição, sabe? Se um erro honesto resulta em humilhação pública, o pressuposto básico que a equipe internaliza não é inovação. É o medo, né? A autopreservação. Exato. O sistema operacional aprende que o medo é a regra. E uma cultura baseada no medo paralisa qualquer estratégia. A cultura real é moldada unicamente pelos comportamentos que são tolerados ou recompensados quando ninguém de fora está olhando. Bom, então, se a cultura é esse sistema invisível decidindo quais atitudes sobrevivem, como que o indivíduo codifica a própria sobrevivência no dia a dia? As fontes entregam uma resposta que passa pela tríade famosa do chá: conhecimento, habilidade e atitude. A decomposição da competência através do chá permite que a liderança pare de avaliar profissionais com base em intuição. O C, o conhecimento, é o saber puramente teórico. A bagagem acadêmica. Isso, o domínio de um idioma, o que se aprende no manual. Já o H, a habilidade, é a transposição dessa teoria para o mundo físico. É o saber fazer na prática, o domínio de uma ferramenta. E, por fim, o A é a atitude. Que é o querer fazer, certo? Com certeza, engloba a inteligência emocional, a iniciativa, a resiliência e a forma de se relacionar. Sabe, tem um dado nas fontes vindo do Carnegie Institute of Technology que vira muitas crenças de cabeça para baixo. A pesquisa afirma que 85% do sucesso financeiro de um indivíduo deriva de atitude e habilidade comportamental. E só 15% vem do conhecimento técnico. É chocante. É chocante mesmo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Levando esse número ao extremo, isso indicaria que o diploma tradicional perdeu seu valor. Não exatamente que perdeu valor. Mas, se a atitude é um motor, contratar alguém super otimista, mas sem domínio técnico, não seria convidar um risco operacional super motivado para a empresa? Ah, sim. Um risco operacional que ainda por cima gera retrabalho com um sorriso no rosto, né? Exato. O modelo do chá não funciona como uma balança onde uma ponta compensa a total ausência da outra. O material deixa claro que é um ecossistema interdependente. Então, um não anula a falta do outro. De jeito nenhum. O conhecimento e a habilidade técnica são um requisito mínimo de entrada. O diploma não garante o sucesso, mas garante que a pessoa não vai destruir a operação logo de cara. A questão vital é o que acontece depois da contratação. Tá, e o que acontece? Quando a empresa está cheia de pessoas tecnicamente competentes, o diferencial que traz aquele retorno de 85% é a atitude. Um gênio técnico que humilha os colegas trava projetos inteiros. A atitude funciona como um multiplicador do conhecimento. Para tirar isso da teoria, a gente precisa de imagens reais. Os artigos dissecam isso usando exemplos muito literais. Pensa num restaurante de alta gastronomia no horário de pico. Vamos começar pelo chefe de cozinha. Ótimo exemplo. O papel do chefe ilustra a complexidade dessa interdependência, sabe? O conhecimento exigido ali envolve reações químicas, harmonização, normas sanitárias rigorosas. Mas saber a temperatura da carne não adianta nada sem a habilidade. Exatamente. A habilidade prática de manusear as facas rápido sob estresse contínuo e, sustentando tudo isso, a atitude de liderar a brigada aos gritos sem perder o controle emocional. E a resiliência para refazer um prato arruinado em segundos. Agora, na outra ponta do salão, a gente tem o garçom. O conhecimento dele foca na memorização do cardápio
e regras de etiqueta. A habilidade dele já não é com facas, né? É equilibrar bandejas. Sim, e a fluidez de fazer um upselling sutil, sugerindo um vinho mais caro de forma natural. Mas a verdadeira magia mora na atitude dele. A empatia para ler a linguagem corporal de uma mesa e identificar se o cliente quer interagir ou quer discrição. Com certeza. E se a gente expandir esse conceito para o topo da pirâmide corporativa, chegamos ao líder. Como o chá se aplica na alta liderança? A engrenagem muda de tamanho, mas a lógica é a mesma. O conhecimento engloba macroeconomia e análise financeira. A habilidade é tomar decisão rápida com informações incompletas e negociar conflitos. E a atitude? Curiosamente, a literatura moderna aponta que a atitude mais crítica para um líder hoje é a humildade intelectual. Humildade. Como assim? É a capacidade de abandonar o ego, escutar os especialistas da equipe e admitir vulnerabilidade quando não tem a resposta, sabe? Faz todo sentido. O restaurante lotado é a prova viva da sinergia. Se o garçom tem a empatia, mas o chefe não tem habilidade, a experiência desmorona. O que nos leva à grande questão prática. De quem é a responsabilidade de desenvolver isso? Pois é, as fontes destroem aquele mito de que isso é exclusividade do RH. Então não é o RH que resolve a falta de atitude. O RH pode até desenhar a partitura, mas quem rege a orquestra no dia a dia é o líder direto. E os artigos usam a regra do 70, 20 e 10 para explicar isso. Ah, a famosa regra de aprendizagem. Sim, ela revela que 70% do desenvolvimento de um profissional acontece na trincheira, resolvendo problemas inéditos na própria mesa de trabalho. 20% vem de interações, mentorias e feedback. E só 10% é treinamento formal. Só 10% em sala de aula. Nossa, observando isso, a realidade corporativa parece bizarra. A gente vê empresas gastando fortunas alugando hotéis de luxo para seminários, tentando consertar atitudes nos míseros 10%. E ignorando os outros 90%, né? Exato. Se 70% ocorre no esforço diário e a liderança pune os erros dessa descoberta, o seminário de fim de semana é só um teatro muito caro. Essa é a grande armadilha. O material distingue muito bem o treinamento do desenvolvimento. O treinamento de 10% é excelente para preencher lacunas de conhecimento técnico. Aprender um software novo exige sala de aula. Mas não dá para mudar a inteligência emocional com um PowerPoint, né? De jeito nenhum. O desenvolvimento real de atitudes exige vulnerabilidade. Exige que o líder delegue algo que o funcionário ainda não domina. E para navegar naqueles 20% de feedback, os pesquisadores citam muito a franqueza radical da Kim Scott. Que é aquele conceito de se importar pessoalmente, mas desafiar diretamente. Sim, é o equilíbrio difícil entre cuidar do bem-estar do profissional, mas ter a coragem de dar feedbacks corretivos muito duros quando necessário. Importar-se pessoalmente constrói a ponte e o desafio direto atravessa a carga. Nossa perfeita definição. E se conectarmos isso ao cenário maior, a soma dessas competências precisa gerar algo maior. Uma pesquisa da revista Science introduziu o conceito de fator C, que é a inteligência coletiva. Fator C. O estudo provou que colocar os profissionais com os maiores QIs individuais na mesma sala não cria a equipe mais inteligente. Espera aí, sério, os mais inteligentes não formam a melhor equipe. Não mesmo. A inteligência do grupo é determinada pela sensibilidade social. Equipes que resolvem problemas mais rápido são aquelas onde existe revezamento na fala e capacidade de ler emoções. O Google chegou na mesma conclusão com o projeto Aristóteles, cunhando o termo segurança psicológica. Mas a segurança psicológica não significa um ambiente onde todo mundo é gentil o tempo todo e não tem discordância, certo? Não. É a ausência do medo de punição social. É aquele cenário onde um analista júnior vê um erro do diretor executivo e sente liberdade total para apontar falha, sabendo que a ideia vai ser debatida pelo mérito e não vista como uma afronta. Exato. O foco sai de quem está certo e vai para o que é o certo. Quando esse medo some, a inovação flui numa velocidade absurda. Bom, a gente chega então no momento de olhar para a última linha do balanço financeiro. Até aqui, os céticos poderiam dizer que estamos só discutindo filosofias de bem-estar corporativo. Mas as pesquisas não deixam dúvidas. Como que essa melhoria vira dinheiro em caixa?
O mecanismo que traduz comportamento em lucro é ilustrado pelo Balanced Scorecard, do Kaplan e do Norton. A lógica é irrefutável. Quando a empresa investe em aprendizado, as competências aumentam. Profissionais mais competentes otimizam os processos internos. Eles eliminam desperdícios, reduzem o tempo de entrega. Sim, e processos excelentes geram uma experiência muito superior para o cliente. E clientes encantados compram mais e pagam mais caro. O resultado inevitável é o aumento do lucro. É uma engrenagem contínua. E os dados que provam isso impressionam muito. Tem um estudo de Husserl mostrando um aumento de mais de $27 mil anuais em vendas por funcionário só por focar nesse desenvolvimento. É muito dinheiro. E isso acontece porque a equipe resolve a ineficiência na raiz, reduzindo o custo. Com certeza, e a pesquisa de Kotter e Hesketh vai além. Avaliando um período de 11 anos, eles viram que empresas com culturas fortes cresceram 682% a mais em receita do que concorrentes disfuncionais. Mas, como o RH prova isso para a diretoria financeira? Aí exige abandonar aquelas métricas de vaidade e usar modelos científicos, tipo o modelo de Kirkpatrick. A maioria das empresas só mede o nível 1, a reação. Distribuem aquele formulário no final do treinamento perguntando se o café estava bom. Clássico. E o nível 2? O nível 2 avança para a aprendizagem, aplicando testes para checar a teoria. Mas o grande salto é o nível 3, o comportamento. Ele investiga se o profissional mudou seus hábitos semanas depois, sabe? Naquela terça-feira estressante. Aí é que é difícil de medir. Muito. Mas só quando há mudança de comportamento no nível 3 é que se chega ao nível 4, que são os resultados, e o famoso ROI, o retorno sobre investimento. Então, o que tudo isso significa? Significa que enxergar o investimento no comportamento humano como filantropia acabou. Virou motor de sobrevivência no mercado. Com toda certeza. Para recapitular, o mapa de hoje para o nosso ouvinte. A gente começou navegando pela parte invisível do iceberg cultural. Dissecamos os elementos do chá, percebendo que sem atitude o gênio técnico é um fardo. Vimos que o aprendizado ocorre no atrito diário, exigindo líderes que garantam segurança psicológica. E, por fim, as planilhas comprovaram que equipes alinhadas com culturas fortes entregam crescimentos de receita exponenciais. Isso levanta uma questão importante, sabe? Algo profundo para refletirmos sobre o futuro. Os estudos confirmam que competências técnicas são altamente moldáveis por treinamento, mas a gente vive um ponto de inflexão histórica. Você diz por causa da tecnologia? Sim. A inteligência artificial já consegue processar quase todo o conhecimento da humanidade em segundos. E já começa a simular habilidades técnicas, desde escrever códigos até redigir contratos. Nossa, é verdade. O C e o H já estão sendo dominados pelas máquinas. Exato. Diante disso, será que a letra A da atitude, tipo empatia verdadeira, resiliência humana diante da dor e capacidade de julgamento moral, não vai se tornar o último reduto humano? A atitude talvez seja o único diferencial competitivo impossível de ser replicado por um algoritmo? Uma reflexão formidável. E um alerta para quem nos ouve na hora de planejar o próprio desenvolvimento e o das suas equipes. No futuro, o que nos fará indispensáveis não vai ser o acúmulo de dados, mas sim a excelência em como decidimos agir diante deles, amparados por valores reais. Um recado perfeito para encerrar a discussão de hoje. Agradecemos muito a companhia de todos neste mergulho no material. Que essas descobertas instiguem debates corajosos, estimulem o foco no que realmente importa e transformem atitudes nos corredores das organizações. Até a nossa próxima investigação.